Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o 21º domingo do tempo comum. E a igreja nos convida a fazer uma pergunta pessoal de quem é Jesus para nós. O texto a gente vai desenvolvendo essa pergunta. E vai proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, quando faz a pergunta aos discípulos sobre quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ele não está interessado na resposta ou nas respostas que vêm de fora, que vêm daqueles que estão fora da comunidade do reino. Mas ele está querendo afunilar mais a pergunta e dizer para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, lógico que Pedro vai dizer: Tu és o Filho do Deus vivo. E aí, lógico que nós sabemos que Pedro, diz o Evangelho, não diz isso por sua própria capacidade, mas ele fala por conta da graça de Deus. Ora, este texto é um dos pilares da doutrina da Igreja Católica. Então, esse texto fala sobre o ministério de Pedro, né? E aí a fundação da Igreja. Nos convida
a fazer a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos, né? Jesus fez a pergunta aos discípulos, mas de forma pessoal. É uma pergunta reversa. Não é mais perguntar quem é Jesus para o povo, né? Ou quem é Jesus para os discípulos, mas agora é perguntar quem é Jesus para mim. E essa resposta é uma resposta pessoal e individual, né, que não basta repetir aquilo que os outros dizem de Jesus. Aquilo que os outros dizem de Jesus é dele que ele está falando ou que o outro está falando. É preciso agora um encontro pessoal. Encontro pessoal e uma fé que nasce da revelação do Pai. Uma fé que nasce da revelação do Pai, como aconteceu com Pedro. Então, não é mais responder a pergunta de Jesus, mas perguntar quem é Jesus para mim, e aí responder de acordo com a fé, ou com a revelação da fé, com a fé firme e revelação do Pai. A confissão de Pedro não veio da sua inteligência ou capacidade. As capacidades humanas de Pedro e a inteligência humana de Pedro não dava realmente para responder essa pergunta, né? Mas veio da graça divina. A partir da fé em Jesus, ou a partir dessa fé de Pedro, Jesus instituiu Pedro como a rocha, né? A rocha sobre a qual sua igreja será edificada, né? Concedendo-lhe o poder de ligar e desligar, ou seja, o poder de ensinar, de governar e santificar o povo de Deus. Lógico que esse poder de governar, de ensinar, de governar o povo de Deus foi também transmitido para outros que se encantam com essa beleza, com essa grandeza do Evangelho, ou com as palavras do Evangelho, e que vão dando a sua resposta de quem é Jesus para mim, e se encantam com essa graça de poder ensinar, governar e tornar santo o povo de Deus, né? O poder de ligar e desligar de Pedro tem o poder também de perdoar pecados, né? Nós, religiosos, padres, bispos, papa, nós temos o poder recebido da unção de ligar e desligar e de perdoar os pecados. Os leigos
cristãos têm o poder de ensinar o povo de Deus, especialmente as crianças e os adolescentes da nossa catequese, onde pretendem fazer o sacramento do Crisma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus para você? A pergunta seria essa daí. Deus te abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos. Se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joia, o teu joinha aí, dá o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando sair o vídeo. De 8 dias sai essa reflexão do Evangelho. E o Carlos Ferraz, vez ou outra, está fazendo aí também uns shortzinhos, vídeos curtos para funcionar o canal. Quando você dá o joinha, tanto na catequese quanto nos shorts, né, a plataforma do YouTube vai entender que o vídeo é de relevância. E sendo um vídeo de relevância, sendo catequese, sendo essas coisas, ela vai passar à frente, né, para que outros possam ver e ouvir, sentir o calor que brota das telas. Nós precisamos fazer com que essa tela seja, de fato, um ambiente da igreja, um ambiente onde nós podemos falar de coisas boas, onde nós podemos ensinar aqueles que é preciso ser sábio. Bom final de semana para todos, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.